a nossa única saída é Jair Messias Bolsonaro. E nós vamos ter, sim, uma morte de um presidenciável. Tenho o prazer de chamar agora para vocês, atenção, o cigano Luciano, o Luciano César do Ocidente chama pela bola de cristal. Estou vendo aqui chegando já o cigano Iago do Oriente. Vamos lá, atenção, vem com a gente, meu amigo. Olá, Oriotia, boa noite a todos. Bola de cristal, estou vendo muito sucesso para você e para todo o Brasil. Eu posso ver um Brasil renovado, eu posso ver o povo vitorioso, eu posso ver o presidente subindo o palanque, comemorando o dia 2 de outubro, em primeiro turno. Eu estou vendo, vocês também não estão vendo, eu estou vendo aqui o povo feliz festejando uma nova era começando e o Brasil vitorioso. Com vocês, cigano Iago do Oriente. Boa noite a todos. Boa noite. Brincadeira, não, brincadeira. Nós queremos o melhor para o nosso país, né? Não queremos que o Brasil se torne uma Argentina, uma Venezuela, e o Chile, que agora que era um país de primeiro mundo, já não é uma das 12 principais economias do mundo. O Brasil já é a 10ª principal e vai ser a primeira. Mas ao longo da live a gente vai falando sobre isso. Pois é, mas é um prazer te trazer aqui pra gente, né? Tu tá fazendo um trabalho também muito bom, embora muitas coisas a gente de ver já, tipo, eu acho que é B, tu acha que é A, isso não importa, a vida é assim mesmo, né? Até casamento é assim, né? Mas a gente tem um trabalho, assim, junto do despertar da consciência, de passar, né, uma mensagem de patriotismo, do Brasil renovado, do nosso presidente ganhando. Eu acho que todas as pessoas que estiverem conosco, assim, levantando a bandeira por um Brasil renovado e justo, merecem o nosso carinho, o nosso crédito, né? Então eu acredito muito no teu trabalho. Você fez um trabalho assim muito bom como um patriota, né? Eu tenho te visto como um grande patriota, defensor do Brasil, defensor da nossa pátria. Então, parabéns pelo teu trabalho, embora alguma coisinha que outra sempre, né, a gente, eu acho que é assim, acho que não, ninguém sabe totalmente, né? Só Deus que sabe, mas a gente traz pessoas uma informação que a gente acredita, né? E eu acredito na vitória, e eu acho que tu também acredita na vitória do Brasil. Mas então, fala para nós, para quem não conhece o Cigano Iago, já é muito conhecido, né? Ele teve vários programas da TV, ele tem um canal muito grande, que eu vou deixar depois o link aqui, ele tem um trabalho muito sério em vários canais ali, é uma pessoa conhecidíssima. Então, Cigano, fala para nós um pouquinho aí, o que tu me diz assim, faz um panorama do que tu acha que vai acontecer para o Brasil, da agora em diante, que está tanta incerteza aí, a gente não sabe do dia de amanhã, né? Fala para nós, assim, como é que tu tá lendo a leitura do Brasil de agora em diante? Assim, podemos acreditar num Brasil novo, renovado, ou a gente vai ver essa palhaçada aí por muito tempo ainda? Vai lá. Bom, o Brasil estava como 12ª economia mundial. O Brasil passou para a 10ª. E até o ano que vem, com os conflitos mundiais, com o multilateralismo, Rússia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Irã, Índia, que já está apoiando a Rússia, com a crise energética e política e de abastecimento alimentar na Europa, com a inflação nos Estados Unidos, o Brasil vai se tornar uma das 4 principais economias do mundo até outubro de 2023, se Deus quiser, se o presidente ganhar, né? Se Bolsonaro ganhar, nós temos uma agenda econômica importantíssima a ser executada e um exemplo de o que foi feito na Europa durante a Primeira e Segunda Guerra, né, o famoso Plano Marshall. O Brasil vai ter um Plano Marshall, por quê? Porque Japão vai investir no Brasil, está tirando as suas montadoras da China, já há ociosidade com a China, Japão, China, Coreia, então Toyota, Hyundai,
Samsung, Nissan, essas grandes montadoras vão vir para o interior do Brasil. O interior do Brasil ficou muito esquecido e abandonado. Vou dar um exemplo. Chapecó é um polo, né, da Berry Foods, da criação de proteína animal e precisa atenção na sua estrada, nas suas rodovias, né? Então, o Oeste tem a crescer muito. E Mato Grosso é um exemplo disso. Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Campo Grande, Cuiabá, já são primeiro mundo, né? Ali, mais de 30% da soja é exportada. E a China é o nosso maior cliente. Nós não podemos ver a China como um inimigo. No comércio, porque no comércio ela é a nossa maior cliente. Nós temos que vender. E o que o Bolsonaro está fazendo? Qual que é o pensamento? O que a espiritualidade diz? Quem for contra Bolsonaro vai sair prejudicado, porque ele é um homem profético. Assim começou um profeta profético que trabalha com Jacó, né? Sou profeta Jocoiago, Luciano tem as suas falanges, né? Ambos trabalhamos com o Arcanjo Miguel, eu acho. Né? O presidente tem o seu papel espiritual, né? E ele foi Abraham Lincoln, eu já falei sobre isso há muito tempo atrás. Eu sei que o pessoal das humanas, a juventude, né, os universitários, os catedráticos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Santa Catarina, da USP, eles vão muito no lado das humanas, mas as humanas não resistem sem uma economia forte. Dia 4 de setembro, temos um plebiscito no Chile, que Gabriel Boric quer acabar com o Senado. Com o Senado e colocar 12 índios Mapuche, porque tem essa rebeldia pelos Mapuche, que foram os únicos indígenas que resistiram aos espanhóis, mas eles querem fazer o que foi feito nos anos aí do que o PT esteve no Brasil. Eu acho que nós temos que dar espaço para a direita tentar consertar o país. E uma frase muito interessante que tem a ver com espiritualidade foi o que a senhorita Michele, primeira-dama, falou no Maracanãzinho. Esta guerra não é uma guerra de poder. Eu tenho uma doença autoimune, a minha filha tem síndrome do pânico e o meu marido é atacado espiritualmente todos os dias. É uma guerra contra principados e potestades. Iago, tem uma pergunta que o pessoal está falando. Você acha que vai ter, tu falasse que um presidenciável talvez fosse a óbito, né? Eu vou cuidar um pouquinho com as palavras aqui para não dar problema na live, né? Então a gente não fala muito conflito mundial, essas coisas, só para não, né? Então tu falasse que parece que um presidenciável talvez fosse a óbito, fosse sair do pleito. Tu confirma alguma coisa? Vai haver alguma espécie de alguma possibilidade de acontecer alguma coisa, ou vai ficar tudo na normalidade até as eleições, assim? Tu acha que as eleições vão transcorrer de uma maneira normal, como a gente está vendo agora, ou algum fato novo, assim, que vai balançar com tudo? Vários, eu falei sobre isso, a Vandinha falou, e outros médiuns videntes falaram. Nós vamos ter conflitos, sim. Todo cuidado é pouco, porque tanto a esquerda está com sangue no olho, quanto a direita. As pessoas estão muito agressivas. Hoje você não consegue dialogar sobre política, né? As pessoas elas não estão muito diplomáticas, e essa é uma preocupação, essa polarização que o Brasil acabou ficando devido aos problemas depois da Lava Jato, impeachment da Dilma e tudo. O Brasil viveu um conto de fadas, né? Um castelo de areia que desmoronou, estamos com uma inflação altíssima também, mas a nossa única saída é Jair Messias Bolsonaro.
E nós vamos ter, sim, uma morte de um presidenciável. O Alto Pachariado fez a reunião com a Casa Espírita, né? O que Oxóssi falou, né? Que Oxóssi comanda a casa, que é São Sebastião, é o grande caboclo senhor do Brasil. Ele falou que um presidenciável vai morrer, o Bolsonaro tem que tomar muito cuidado, ele não deveria estar saindo tanto nas ruas, ele deveria estar mais trabalhando dentro do gabinete. Vocês veem o Lula caminhando na rua? Não, né? Queria te pedir uma coisa também que o pessoal está colocando nos comentários aqui, tá? Estão pedindo alguma coisa, eu estou olhando alguns comentários aí, quero agradecer a todos que estão ajudando, contribuindo aí, então tem o pastor Sandro Rocha também falou isso aí, que talvez haja, e a gente sabe que, eu acredito que vai ter alguma turbulência, ficar assim, tudo calmaria não vai acontecer, algum piripaque grande deve acontecer aí, né? Nós temos um histórico no Brasil de Tancredo Neves, né? Que era para ser um grande presidente, né? E foi assassinado, e aí entrou um regime. E não podemos esquecer que quando o João Figueiredo falou, daqui para adiante é com vocês. Aí tivemos 30 anos de comunismo enrustido. Aí entra a direita, entra o Bolsonaro, contra esses 30 anos de aparelhamento do sistema, que tem que ser muito corajoso. Tem gente que fala que não houve a facada, tem o peito de dizer que não houve facada, e ficam 30 anos de aparelhamento. Funcionário público, universitário, homossexual, tudo esse pessoal precisa ganhar no novo mandato dele mais confiança. Mas ele fez 70 leis para as mulheres, como a primeira-dama falou. Então... Tá, deixa eu te falar só, assim, em resumo das coisas, porque ó, eu sou meio ansioso aqui, eu gosto das coisas assim já antecipado, né? Até vocês me perdoem porque eu tô lendo alguns comentários, eu tenho colocado na tela ali. Mas assim, afinal, a chance dele ganhar é 100%, é 80%, 90%? Qual é a chance dele ganhar, o presidente Bolsonaro, nessa eleição de 2 de outubro aí? É 70%. Assim. O problema, a pedra no sapato de Bolsonaro é o STF e a Smartmatic. Né? Mas, como você falou sobre os militares estão em cima, né? Eu acho que isso é de grande valia, de grande importância nesse momento, mas tanto o Lula quanto o Bolsonaro, os dois correm riscos. O Lula não anda aparecendo por aí. Ele está com medo de sair na rua. Eu estou achando a campanha dele fraca, muito fraca. Gleisi Hoffmann não se candidatou a nada, até agora não sei se ela se candidatou. Ela está envolvida lá com o marido dela, Paulo Bernardo, na Lava Jato, deu em nada, está com costa quente, e esse pessoal com costa quente, aí a coisa vai mudar, porque é um ano de colheita, né? Nós temos um Júpiter retrógrado até 23 de novembro, e nós temos um Marte em Áries que vai entrar, porque Lula é de Escorpião e Bolsonaro é de Áries. E Áries vai entrar em Júpiter, justamente naquele período eleitoral. Astrologicamente, espiritualmente, ele tem apoio, né, da espiritualidade, né, da alta espiritualidade. Já Lula, ele trabalha com um lado da obscuridade. A obscuridade quer continuar mandando. Mas tem que ter um fim, né? Temos que ver, temos que continuar o trabalho que ele fez. A enfermidade atrapalhou um pouco, atrapalhou muito, aliás, o mandato dele foi o que atrapalhou. Ele já abriu auxílio até depois das eleições, vai dar auxílio para os taxistas, para os caminhoneiros, tá? Eu não sei se o Brasil já teve algum período assim, tanto auxílio, porque tem que ter circulação de moeda, e a economia do Brasil vai ser a primeira do mundo se ele ganhar, e se Deus quiser, ele há de ganhar. É tipo uma coisa assim de Deus, como o que aconteceu essa semana. Foi uma coisa de Deus, porque as pessoas falam muito em Deus, só Deus nessa causa, né? As pessoas falam.
É. Tá, pois é, eu queria te pedir também, Agudo, nos comentários que estão falando ali, que tu falasse que assim, muitas indústrias iriam vir para o Brasil e também muita imigração da Europa queria vir aqui para o sul, porque a Europa, ela no hemisfério norte ia ter alguns problemas, está tendo agora de abastecimento, de problemas geológicos aí, né? Então, tu falasse que iria haver uma grande imigração do povo europeu novamente aqui para o sul, né? O que tu me diz dessa parte? Vai haver uma espécie de êxodo para o Brasil, e isso daria um crescimento para a nossa economia de uma maneira muito diferenciada, para o interior, especialmente, as indústrias e tal, né? Porque falasse que também lá do Oriente também muitas indústrias virão para o Brasil por questões, né, do hemisfério norte, né? Então, o que tu me diz? Vai acontecer isso mesmo? O mundo está ficando multipolarizado, né? E essa coisa do Brasil apoiar ou não apoiar, Estados Unidos apoiar a China, a Rússia. Eu acho que o Brasil ele tem que adotar essa medida que o Bolsonaro está adotando, o que Getúlio Vargas fez na época de Adolf Hitler, né? Na época do Dry Reich, de ser neutro e vender para todo mundo. O Brasil tem que ser neutro. E o nosso grande professor foi Getúlio Dornelles Vargas, né? Então, o nosso professor, se Bolsonaro seguir os passos direitinho do que Getúlio Vargas fez, e ele está fazendo, né? E só que ele tem que ter mais atenção quando vai assinar os papéis. Tivemos esse problema essa semana com os corretores, isso aí foi uma coisa bem polêmica, e a esquerda se aproveita de qualquer deslize que ele dá. Então, ele tem que ter muita atenção, uma ótima assessoria, né, coesão. Eu vejo muito a região de Campinas crescendo, a região de Ribeirão Preto, a região de Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim, Chapecó, o oeste do Brasil. É aquela nova imigração que o gaúcho foi subindo, né, para o oeste catarinense, para o oeste paranaense, para o Mato Grosso, né? Eu tenho parentes em Tocantins, em Mato Grosso, né, que foram subindo, né, plantadores de soja, criadores de gado, que foram subindo, né, para essas regiões, né? Tocantins cresceu bastante. Então, nós vamos ter aí Toyota, Nissan, né? A Tixenergy vai se dissolver, né? Porque a Alemanha já criaram o Tratado de Paris, falaram tão mal do Brasil que o Brasil botava fogo na Amazônia. O Tratado de Paris caiu na bancarrota, a França está reativando todas as suas usinas nucleares, a Merkel desativou a maioria, e o loirão na época falou: Merkel, não faça isso, você vai se arrepender, porque aí você vai ficar vulnerável e dependente da Rússia. Hoje a Alemanha tem 3 usinas nucleares, mas não vai dar conta, porque esse gás, 50% é usado na indústria. E a Polônia, o Partido Verde alemão, está vendendo energia nuclear para a Polônia. A Polônia está pressionando a Alemanha. Então, muitos alemães vão vir para o Brasil, já estão vindo para o Paraguai, para a região ali da colônia de Hagnau. Porque não querem pegar esse inverno que vai ser rigoroso. Ontem eu tive acesso a um funcionário da Gazprom, mas como eu não falo russo e não falo inglês, foi difícil. Então, eu falei com um funcionário da Gazprom em São Petersburgo, que é onde passa para o Mar Báltico o Nord Stream 1. Ele me falou que está normal o abastecimento por enquanto, mas ele liga e desliga, mas o pior vai ser no inverno. Então vamos dividido em 5 regiões, como o Chico Xavier falou, não só o sul. Então aqui no sul, alemães, italianos, americanos vão querer ficar lá pela Amazônia, né? Quer dizer que vai haver uma imigração, um êxodo, né, de europeus para a América do Sul, aqui Brasil especialmente. Então vai acontecer isso, né? E isso vai valorizar bastante as nossas terras, a nossa economia, né? Por questão que a Europa está sofrendo uma crise assim grande, né? Em todos os sentidos. Então é bom saber disso, né? Para a gente se preparar. A Europa, ela vai entrar numa dissolução de falência,
Os Estados Unidos não vai poder ajudar a Europa, porque os Estados Unidos está preocupado com China e Rússia, e ele tem essa, no realismo, né, nas relações internacionais, ele quer estar sempre botando o dólar como a principal moeda ditatorial, mas o rublo e o ien e o real vão ser moedas recorrentes. Então, os países dos BRICS vão ser os países emergentes, vão ser os países de primeiro mundo. O mundo está se alterando. A Europa vai se tornar um museu, né, para a gente visitar, mas a Europa depende muito da Ucrânia na questão de cereais e da Rússia na questão dos fertilizantes. E o Brasil precisa investir em refinaria, né, Luciano? Nós não temos petróleo e não temos a quantidade suficiente de refinaria. É o que vai acontecer. Metalurgia, refinaria, Toyota, Nissan, Samsung, né? E até empresas de Taiwan com a crise entre a China republicana e a China comunista, quando teve a revolução de Mao Tse-tung, aquele outro cara lá que era republicano, que fugiu para Taiwan. Então, nós temos aí o mundo se entrando no multilateralismo, e nós temos o terceiro grande conflito mundial a partir do dia 31 de agosto de 2023, se inicia o grande conflito mundial. O Brasil tem que se destacar economicamente, militarmente, o Brasil precisa se fortalecer, está se fortalecendo. O Brasil já recebeu dinheiro ali quando estava o Trump, muito dinheiro, né? Então o Brasil hoje tem uma reserva de dólares grande, mas nós não podemos esquecer que o dólar está na faixa dos 5,13 e vai caindo, e com a notícia ruim, né? Que vocês não gostam. Vamos ter 2 bombas atômicas nos Estados Unidos, né? Ali uma em Los Angeles, uma em Anchorage, no Canadá, ou também uma em São Francisco. Isso é um karma dos Estados Unidos, como você estava falando em karma, né? Karma de pessoa, karma de nação, guerra da secessão. Não podemos esquecer que os Estados Unidos bombardeou Hiroshima e Nagasaki, né? E foi, acho que agora o centenário, uma coisa assim que teve essa semana no Japão. Então, vai ter 2 bombardeios nos Estados Unidos. A Inglaterra vai viver uma miséria do que a Argentina está vivendo, a Alemanha também, França também, Espanha também. Vamos ter uma dissolução econômica, o fim da União Europeia, o fim da OTAN, porque tem os países escandinavos, Noruega, Suécia, Finlândia, não vão concordar com muita coisa, e a própria Dinamarca, que já está em conflito com os outros países da União Europeia, e a Suíça, que tomou uma posição diferente, dizendo que apoia Taiwan. A Suíça que é sempre neutra, né? Então, o mundo, todas as coisas ruins que vão acontecer no mundo vão favorecer o Brasil. Deixa eu te interromper um pouquinho, assim, tá? Só um pouquinho. Então, voltando ao assunto do Brasil, só para a gente terminar, né? O Brasil, então, com todos esses acontecimentos prováveis aí, o Brasil vai decolar e se tornar uma nação muito mais forte economicamente, talvez uma das primeiras do mundo. Então, como tu tinha falando, só revisando um pouco o que tu falou, né? Enquanto, assim, se tu me permite, assim, fazer uma observação dessa tua fala, assim, sem criticar, sem querer me intrometer, mas, assim, a gente estuda dentro da física quântica que existe sempre uma linha do tempo destrutiva, né? E uma linha do tempo que ela pode ser atenuada quando todos começarem a vibrar numa nova frequência, numa nova despertar da consciência. Então, se todos disserem assim, vai cair um negócio lá nos Estados Unidos, vai cair não sei o quê, vai cair, aquilo cai e acontece mesmo. Agora, se o mundo inteiro começa a se conscientizar que nós construímos a nossa realidade, aquilo pode cair como uma pedrinha, uma coisinha que mal e mal vai acontecer nada. Então, a gente tem que ter sempre essa visão
que toda a profecia, ela é escrita não em pedra, mas ela é escrita para acordar as pessoas, para que aquilo acabe não acontecendo com a conscientização das massas, né? Então eu não quero, assim, causar nenhum tipo de pânico nas pessoas, dizer, vai acontecer, vai cair não sei o que, um bum, bum, bum lá não sei aonde, né? Aquilo, existe uma possibilidade, se todo mundo pensar negativo, vai cair mesmo, né? Não estou negando o que tu está falando, mas se todo mundo dizer assim, vamos invocar Deus, vamos pedir as bênçãos de Deus, vamos vibrar positivamente, vamos vibrar com a era de Aquário, que a luz venceu, até porque as coisas que estão para vir agora, né? Elas... as próprias leis que vão para limpar o mundo, elas não permitem que haja mais qualquer tipo de conflito maior. Então, assim, eu tenho uma linha de pensamento que eu digo assim, nós temos que construir uma nova linha de tempo, que é da vitória, que é uma linha de tempo da que essas coisas, embora poderão acontecer, sejam tremendamente atenuadas pela espiritualidade, até porque os galácticos, eles deram mensagens bem claras para nós, assim, que eles não permitirão um novo cogumelo na Terra, né? Eu vou falar em cogumelo para vocês entenderem, porque aquele negócio pum-pum é proibido aqui, né? Então os galácticos foram bem claros, assim, eu acredito nos galácticos, não haverá novos cogumelos na Terra, né? Então, assim, discordando um pouco de ti, assim, desculpe a minha ousadia, assim, mas assim, existe a linha de tempo que nós como seres despertos, podemos alterar, assim como isso em outras coisas mais, tá? Então, só para deixar uma tranquilidade geral aí, porque se todo mundo vibrar nesse ambiente destrutivo, a gente vai atrair aquilo. Agora, se todo mundo vibrar na vibração correta, a gente reverte isso, não só reverte, como traz algo muito melhor. Desculpe até eu me intrometer, assim, é que eu sempre passo essa linguagem, assim, mais quântica para as pessoas, né? Então, o consciente coletivo, ele influencia em tudo. Em 1999 para 2000, falaram que o mundo ia acabar, porque exatamente. De Nostradamus. Mas nós não podemos esquecer o lado racional, que Estados Unidos e Rússia estão se polarizando. E o mundo, nas relações internacionais, na política internacional, está polarizado, né? Os Estados Unidos não aceita a questão de que ele não é mais a maior economia do mundo. Eles estão tentando impor sanções para a China, o Brasil acaba ganhando com isso, porque vão vir muitas, ainda o oeste brasileiro vai crescer, mas os Estados Unidos está o que eu quero dizer é que os Estados Unidos está num karma. Ele está na astrologia, na vidência, ele está num karma. É um karma, porque os Estados Unidos sempre interferiu no Bush pai, Iraque, Kuwait, né? O Ocidente sempre interferiu e marcou, aqui vai ser a Síria. Não existia visão de Estado durante o Império Otomano, né? Tinha os califados e não tinha essa visão ocidental de fronteira, foi criada pela França, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos. Então, Europa, hemisfério norte, está vibrando numa outra energia, o que eu quero dizer. A América do Sul, África, Índia, Austrália, Nova Zelândia, hemisfério sul, estamos vibrando positivamente. Hemisfério norte está vibrando negativamente. Isso é uma dívida kármica, como você falou das cruzadas, ali da Guerra da Secessão. Então, a lei da atração também, né? A lei da atração, a que você faz, a que você paga, tem a ver com isso. Mas é claro que podemos impedir. Né? Porque a gente tem experiências, inclusive, até está na Bíblia, né? Que aconteceu também que a Nínive, né? Jonas, o profeta Jonas, ele previu: Nínive será destruída, Nínive será destruída. Aí o povo, né? Está na Bíblia isso aí, né? O Antigo Testamento. E o povo se vestiu de saco, como diz, né? Se converteu a Deus, dobrou os joelhos e Nínive não foi destruída. Então, acho que esse exemplo bíblico nós temos que tomar para hoje, né? Também era previsto que Nínive iria ser totalmente destruída por um cogumelo, provavelmente, ali, né? Naquela época tinha também, né?
e o povo se converteu. Então é isso que eu digo assim para nós temos que vibrar, né, nas coisas boas, e até pelas leis que estão vindo agora. A gente está num processo de eleição, que eu gostaria depois até comentar contigo, e nós temos a oportunidade de botar o nosso dedo, de reverter a situação, de debater as questões do Brasil, de debater as questões do mundo e trazer uma nova conscientização na Terra, porque é isso que a gente está fazendo. Nós construímos o nosso futuro, né? A própria física quântica, né? Eles falam assim que nós construímos o nosso futuro, né? Tem o código de Orion, como é que chama lá, né? Tem o Greg Brad que fala muito disso, né, que nós temos as opções de construirmos o futuro na linha vencedora ou derrotada. Então a gente vibra na vitória, e com isso a gente consegue construir o nosso próprio futuro, né, de uma maneira positiva. Por isso que agora tem esse momento da eleição, que todos nós somos chamados a manifestar o nosso melhor aqui no Brasil. E eu até quero, inclusive, aproveitar o momento, né, que pedi até que o Iago também tem muitos contatos ali, aqui na região sul, lá pro lado de Uruguaiana e tal, né, que também tu se una, assim, e vocês que são aqui do Rio Grande do Sul, que possam, né, apoiar a gente que está tentando lutar por um Brasil justo, por alguma coisa melhor, né, e que apoia a gente de uma maneira concreta nesses próximos dias que virão aí, né, que vão ter 45 dias antes da eleição, tá quase ali, né, ali na esquina, né, Iago? Então tu acha, assim, que essa eleição não vai ser um marco, tipo, da histórica do mundo, antes e depois, né? Pelo menos, eu vejo desse modo, né? Um marco histórico, antes da eleição, um Brasil sujo e contaminado, e depois da eleição, a derrotada do mal, né, a limpeza e a ascensão do Brasil como uma grande nação do futuro. Pelo menos eu tenho essa visão. Tu não concorda com isso, Iago? Tomara que seja, né? Mas a gente estuda muito astrologia, política internacional, a gente tem que dar os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Agora eu vou falar sobre, se tu me permite, sobre o lado bom. Sim. Em novembro acontece as eleições do Congresso da Câmara de Deputados dos Estados Unidos. E Nancy Pelosi está se aposentando, e ela fez toda essa confusão, indo aos tigres asiáticos, porque ela sempre foi muito relacionada com os tigres asiáticos e foi representante ali, né? Então, isso causou uma ociosidade lá no Oriente, né? E nós temos eleição para o novo presidente da Câmara de Deputados dos Estados Unidos. Aí, vocês falam há 2 anos, o loirão vai voltar? Ele está se propondo, veja nas notícias aí, a se tornar presidente da Câmara dos Estados Unidos. Ele seria o terceiro na linha de sucessão do governo americano. Se vai ter guerra, se vai ter conflito, né? Nós precisamos que o loirão intermedie, porque ele é casado com a Melania, que é de origem eslava, tem relações com oligarcas russos, e ele é a pessoa ideal para tentar apaziguar essa situação com a Rússia. Ele entrando, ele poderia impedir que esses cogumelos não acontecessem, né? Porque a Rússia está com muito sangue no olho, né? A Rússia foi ali na Segunda Guerra, no conflito mundial, a Rússia ela ajudou na destruição do Dry Reich, né? E ajudou, junto com os Estados Unidos, a acabar ali com todo aquele genocídio, né, mundial que estava acontecendo. Então, eu vejo que loirão entra como presidente da Câmara dos Deputados, Biden vai partir dessa para pior, Biden, aliás, vai partir. Aí a Kamala Harris, ela vai acontecer alguma coisa com ela também, ela não vai segurar o tranco, até por ela ser descendente de indianos, e a Índia está numa posição pró-Rússia. E aí o Congresso, a Câmara de Deputados dos Estados Unidos, na maioria está são republicanos. E o John Kennedy Jr. está forte lá. E aí o que nós vamos ter?
talvez até um impeachment ou a saída da Kamala, e aí ele assumiria novamente, magicamente, em novembro. Que beleza, então aí a coisa tá perto, assim, e assim, em termos de prazo, assim, tu acha que a gente sempre tem aquela ansiedade, queria tudo para ontem, né? Será que até o final do ano, a maioria dessas coisas que tu falasse até agora, né, eleição e volta de um, volta de outro, tu acha que o mês agora de agosto, setembro, outubro, até novembro, até dezembro, digamos assim, né? Vai ter muita coisa acontecendo ou pode se enrolar, se arrastar por mais sabe lá quando, né? Da tua visão, o que tu acha ainda? Até dia 28 de novembro, na política, nós vamos ter modificações muito grandes, tanto que esse ano as minhas previsões com o Alto Pachariado e a Casa Espírita foram alteradas de data. Sempre a gente faz 8 de outubro, esse ano vai ser para novembro. Por quê? Porque tem muita coisa para acontecer. No primeiro semestre, aconteceram coisas mais na Europa, mas no Brasil, nada muito significativo. Uma coisa boa foi que o PIB do Brasil cresceu, né? O Brasil cresceu 1% do seu PIB e hoje é a 10ª maior economia do mundo e vai se tornar talvez a primeira maioridade. Então, todos esses conflitos mundiais, eles, de certa forma, favorecem a economia do Brasil. E o protecionismo que nós tivemos antes de Fernando Collor de Mello. Então, naquele período ali, esse protecionismo de fechar a indústria, né, e valorizar a indústria nacional. Mas o Brasil tem um custo Brasil muito grande, nossos impostos de importação são muito altos, é uma coisa a se reaver. Os nossos impostos que nós pagamos estão muito altos, né? A gente paga para morar, né? Nada é da gente. Paga condomínio, paga IPTU, paga taxa de lixo, paga, né? E não vê, né, muita coisa acontecer. Isso é uma questão dos estados. Tá Grande do Sul vai Onyx Lorenzoni ou Ains, tanto que o Bolsonaro ficou assim, tá, o Onyx é do PL, mas o Ains também é muito forte no agronegócio. Eu vejo o Ains muito forte pelos gaúchos que o apoiam, porque ele é ruralista, é fazendeiro de São Borja, produtor de arroz. O Ains é muito forte. E o Ains futuramente seria uma pessoa a ser candidato à presidência da República. Eu vejo que o Ains tem muita chance, porque ele é uma pessoa, né, já é da terra de Jango, já é da terra de Getúlio, está no sangue dele, né? Então, muita coisa vai acontecer, muito conflito. Teve um sonho que eu vi os esquerdopatas arrastando com moto, os da direita, amarrando as pernas. Então, acho que as pessoas deveriam se cuidar, se precaver, porque os black blockers que nós tivemos, aquela vez, eles estão aí. E também tem muito cubano vindo para o Brasil. Muito cubano. Estão vindo assim, muito. E a política da substituição que aconteceu no Chile, de substituir os chilenos por venezuelanos, está acontecendo. Muita gente não quer trabalhar numa lojinha, o venezuelano vai lá e pega o emprego. E no Brasil, se continuar assim desse jeito, os brasileiros vão perder para os venezuelanos, para os estrangeiros. O Brasil está com a política migratória, que é algo que o presidente precisa cuidar muito, né? Essa política imigratória, porque o Brasil pode ficar fora do controle, como foi no Peru e como foi no Chile e na Argentina. Hoje, 40% da população da Argentina come sopão, né? Na pobreza. E quando a gente fala de imigração de pessoas de outros países, a gente está falando daquelas pessoas da elite, né? Como aconteceu com Buenos Aires, com os portenhos que atravessaram o Rio da Prata e foram para Montevidéu.
Então, as grandes cabeças que na época do segundo conflito mundial, como Einstein, viviam na Alemanha, a escola Bauhaus, que dá início à escola de arquitetura, aos edifícios de vidro e tudo, migra para Nova York. Tesla, Einstein e muitos outros. Isso vai acontecer no Brasil. Porque o Brasil já era para ser uma grande economia mundial. Recife, para quem não sabe, ali estavam os holandeses que foram expulsos pelos portugueses e fundaram New Amsterdã, que é Nova York. Uhum. Iago, deixa eu colocar alguns comentários aí que o pessoal tá escrevendo aí. Então, assim, só para revisar, o Brasil, então, após essa eleição, segundo tu estava falando, né, vai deslanchar mesmo, e nós teremos aí dando exemplo para o mundo, e provavelmente a gente vai até inspirar alguns países latino-americanos aqui que deixem esse regime vermelho para que a gente tenha uma América Latina livre, né? Livre das doutrinas vermelhas. Então, o Brasil ele é o esteio. O Brasil é aquele personagem do Luiz de Camões, o velho do Restelo, né, que os outros dizem, não vai com a tua caravela, não vai, fica, tem aquele poema, eu acho que é de Luiz de Camões. Então, o Brasil não tem que ser o velho do Restelo, que o resto da América Latina, Equador, Paraguai, Uruguai e Brasil estão segurando as pontas do resto que já está, né, com a agenda comunizada. Isso é muito triste. E a Europa também, Estados Unidos também. Pois é, então eu estou olhando alguns comentários aí também. Tu gostaria de fazer mais algum comentário de algumas previsões aí para o Brasil? Eu preciso falar sobre algo importantíssimo que eu já me manifestei. Ninguém está sabendo, não foi anunciado, e estão ligando e perguntando a todo momento o que foi que aconteceu em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo, que os ventos foram sentidos lá, e no Rio de Janeiro. Até em Ilhabela foi sentido 100 km por hora de vento, que destruíram aí Bombinhas, Joinville, Balneário Camboriú, Barra Velha, as praias aqui da ilha. Então foi muito tenso. Na segunda-feira até eu te chamei, né, e falei, temos que falar sobre o meteoro, Gente, o que aconteceu, ninguém vai falar, só eu vou falar aqui agora. O Dimorphos, que é o meteoro que está vindo para a Terra, ele foi partido em 3 partes pelo projeto DART e pela NASA. Ele foi interceptado lá em cima, e ele se dividiu em 3 partes. E uma dessas partes que ia cair no sul, ela explodiu lá em cima, né? Eles botaram uma sonda lá que explodiu. Mas pequenas fagulhas caíram no nosso Oceano Atlântico, que acabaram causando todos esses desastres naturais, inundações, redemoinhos, granizo, vento. Então, eu quero que vocês entendam, vocês que moram em São Paulo, o meteoro, essa parte do meteoro, ela ia cair em cima de São Paulo e ia rachar São Paulo no meio. Pessoal de São Paulo, ajoelha e reza a Deus, porque vocês, nesta hora, não estariam vivos. E pessoal aqui de Santa Catarina, a mesma coisa, né? Vocês seriam arrastados, porque não sobreviveria ninguém. E o consciente coletivo, como o Luciano fala, auxiliou nesse processo, foi muito tenso, o que Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro passou o litoral, foi muito tenso, gente. E vocês agradeçam a Deus. Quem não estava sabendo, fica sabendo agora. Otto Pachariado, Cigano Iago do Oriente, fala. O ciclone, como eles falam, não era um ciclone. Era uma operação de desfragmentação do meteoro que teve sucesso. Essa é a notícia boa. O Sul está, de certa forma, livrado, mas temos 2 partes ainda que estão lá em cima que precisam ser interceptadas. Todo cuidado é pouco para o Pará, região de Belém do Pará, Ilha das Canárias, Norte e Nordeste.
deve se redimir, sentar, ajoelhar a Deus e pedir misericórdia para que isso não aconteça. Os sulistas estão de parabéns, porque fizeram as suas orações, as suas preces, estão com a sua fé levantada, né? E o pior não aconteceu em Florianópolis, em Balneário Camboriú, né? Ali na Ilha do Mel, ali em Paranaguá, em Santos, foram sentidos impactos de coisas que eu já tinha falado no SBT e no dia 8 de outubro, quando eu fiz minhas previsões oficiais lá na praia de Moçambique. Tivemos alagamentos? Tivemos, mas era para ter sido pior. Agradeçam a Deus e se ajoelhem e comemorem, porque o pior era para ter acontecido essa semana. Pois é, então é aquilo que a gente sempre fala, a gente estuda também, né, dentro até as mensagens espirituais falam a mesma coisa, né, que a gente está podendo modificar a nossa situação e tudo que vai vir para a Terra está sendo atenuado, embora ainda seja bastante coisa, né, está sendo atenuado graças ao trabalho de gente que estão, né, fazendo um trabalho muito sério, orando, fazendo grupos e meditando. Então a gente tem que vibrar nessa força, nessa energia, né? A gente escolhe a nossa energia, né? Então é isso que a gente vai fazer, convidar todos a continuarem vibrando positivamente, não se deixar bater por nenhum tipo de medo, mágoa, ressentimento, ou medo, será que vai acontecer tal coisa? Só vai acontecer as coisas que vão acontecer, que tudo que tem que estar no comando divino, é Deus que está no comando, né? E a grande coisa ruim já foi atenuada, então agradecer a Deus e seguir em frente, que daqui a pouco tudo vai ser, todas essas coisas malignas vão cair, né? E claro, eventualmente alguma coisinha ali, um terremotinho aqui, uma ondinha ali, isso aí, né, infelizmente vai acontecer, mas não aquela coisa assim drástica, né, que está acontecendo. Então nós acreditamos nisso. Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Nordeste, ali Cuba, Caribe, Portugal, as Canárias, muita oração, viu? Vocês vão passar por provação também, como foi passado aqui. Rezem, porque é a única coisa. Eu não acredito que a NASA tenha conseguido, nesse tanto pouco tempo, interceptar. Acho que foi uma intervenção divina de Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. Você sabe que eles estão... que precisam ser dissoluídos. Vamos ver, depende muito da vibração das pessoas. As pessoas são voláteis, né, Luciano? Então depende temos muito que continuar orando para o Arcanjo Miguel e a espiritualidade e para todos os seres que estão ali. Então, eu acho assim, né? Vamos manter nossa vibração elevada. Gente, assim, a gente está chegando ao final aí, né? Então eu quero até aproveitar que o Cigano está aqui para dar um alô para todos os seus inscritos no canal dele, vocês conhecem o canal dele também, e eu peço vocês que são dos inscritos também do canal, que conheçam aqui o meu, essa nossa proposta que eu estou tendo agora como opção, né, como deputado federal, que tu falasse que tem bastante gente lá, do teu pessoal lá do interior e tal, mandar um alô para todos eles. Olha, quero que vocês todos sejam apoiadores, né, porque nós vamos mudar o Brasil através da nossa participação, do nosso apoio. Está na nossa mão, assim, de nós mudarmos ou não. Então, mais do que nunca, nós somos chamados a sermos soldados da luz, soldados do bem, né? Defendendo o Brasil e construindo essa nova pátria. Então, eu peço ajuda também, peço o apoio do Cigano, dos seus inscritos, de todos aí que estão comigo, para que a gente forme uma grande corrente para salvar o Brasil. E eu, né, como candidato que eu sou aí, eu vou pedir ajuda, o apoio de todos que puderem para conhecerem mais as nossas propostas quando chegar o momento, né? Nessa terça-feira agora começa oficialmente a campanha para todo o Brasil e nós vamos receber muitas propostas, muita gente falando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas assim, pessoas que estão com essa vibração da era de Aquário, com a vibração do Cristo, né? Nem todos têm essa vibração, então a gente passa para vocês um pouco essa certeza que a gente quer transformar o Brasil e dentro do nosso possível, né? O nosso estado, o nosso Brasil, dentro dessa proposta, né, feliz, elevada que nós vamos ter para um Brasil vitorioso para o futuro, né? Então a gente se coloca à disposição e eu especialmente agradeço a todos os amigos inscritos que estão ali, né? Ao Iago e todos mais, né? Se alguém tem alguma divergência, tudo bem, é normal isso aí, né? Mas a nossa proposta básica é essa, né? É de resgatar o nosso Brasil e construir o futuro que nós queremos, né? Então é isso, Iago. Então eu vou pedindo que tu dê a tua palavra aí também. Um histórico, né,
no YouTube muito importante, é uma pessoa muito, muito esclarecida, é uma pessoa que abre espaço para outras pessoas falarem, tem muitos seguidores, né? Então, vai aí minha recomendação como deputado federal, e eu acho que o lado que o Luciano mais tem, assim, como é que a gente diz, o mais bacana, é que o Luciano está sempre vibrando positivamente, ele tem uma energia que ele consegue vibrar no positivo, sempre pensar o melhor, porque ele é bem positivo, isso é muito bom. Então, é esse tipo de pessoa que a gente precisa representando, né, o Rio Grande do Sul, lá em Brasília. Eu voto em Porto Alegre, né? Voto na segunda zona, em Porto Alegre, na Cidade Baixa, né, onde eu comecei, quando eu fui morar em Porto Alegre, quando eu era estudante. Então, eu voto em Porto Alegre. Então, dia 2 de outubro, Luciano César é uma opção que eu estou recomendando. E Luciano César como deputado federal. Bacana, então eu vou deixar tudo na descrição ali. Riago, assim, eu vou fazer só um chamado, que eu sempre faço um chamado espiritual, assim, para abençoar a todos, né? Então eu queria, assim, que a gente ficasse mais um minutinho, vamos só fazer uma oração, respirando, para a gente dizer assim: Senhor, nosso Deus, nós queremos nesse momento pedir as bênçãos celestiais sobre todos nós. Ao Pai amado, derrama sobre todos nós a luz divina, a proteção, a coragem, a esperança, a certeza de estarmos trabalhando rumo à nossa vitória. Então, Pai querido, ilumina, abençoa todos que aqui estão com a luz de Deus que nunca falha. Que cada um leve no coração esperança, força, um novo olhar sobre a vida, para que possamos entender quão grande é esse momento que passamos e quanto nós precisamos estar fortes, perseverantes em Deus. Então, Senhor, dê-nos a força espiritual que precisamos, a cura do corpo e da alma, a cura da mente, a cura do coração, a cura do nosso interior, e que se a gente não se deixa abater jamais pelo desânimo, pela descrença, e sim acreditando na força e na coragem divina. Que Deus Todo-Poderoso ilumine e abençoe todos vocês, todas as famílias que aqui estejam, que a gente leve no coração, então, essa paz, essa luz, que assim seja. Gratidão, gratidão, Senhor, muito bom. Gratidão, obrigado por esse momento, obrigado ao carinho de todos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.